Oiê, meu nome é Rê, abreviação de Renata, e hoje eu vou contar um pouco sobre como foi o processo pelo qual eu fiz um mural no meu quarto. Um pouquinho de contexto. Uns 7 meses atrás, meus pais avaliaram que seria possível que a gente fizesse financiamento e se mudasse para uma casa. E então, foi isso que aconteceu. A gente se mudou para cá. E uma das grandes vantagens atrativas que eu vi nessa possibilidade de sermos agora os proprietários da casa é de que eu posso fazer o que eu quiser. Dá de pôr tinta nas paredes, dá de furar as paredes, dá de fazer tudo e não tem pessoa pra reclamar, não tem. Qualquer coisa que você fizer tem que entregar de novo do jeitinho que você achou. E nisso eu estava pensando nessas possibilidades e me veio a de eu posso pintar as paredes, eu posso fazer um mural. E eu decidi, vou fazer um mural nesse quarto. Primeiro acabou adiando um pouquinho, tive que adiar um pouquinho a ideia de vou fazer um mural, porque assim que a gente mudou, a gente acabou avaliando que os quartos que tinha na casa eram principalmente, não o quarto principal que é dos pais, mas os 2 quartos que tinha aqui, que ia ser pra mim e pra minha irmã, eram pequenos, menores inclusive dos que a gente tinha antes no apartamento, e ia ficar difícil de encaixar tudo dentro deles. E decidimos, vamos expandir os quartos e aproveitar que estamos expandindo e transformar os 2 em suítes também. Então, construir 2 banheiros. Nisso significou, alguns meses aí em que a gente estava morando já aqui, mas estava num limbo de acampando na sala, porque os quartos estão sendo derrubados e reconstruídos algumas paredes, e colocando os canos, fiação, etc, tudo que envolve na obras. E enquanto eu tava nessa parte, eu pude só planejar o mural. Queria conectar com uma história que eu estou já há alguns anos construindo, que é um quadrinho inspirado no folclore e nas lendas de São Luís do Maranhão, que é a cidade em que eu nasci. Hoje a gente mora em Brasília. A lenda é de que debaixo da São Luís, que São Luís é uma ilha, teria uma serpente crescendo, cuja cabeça está na fonte do Ribeirão, o corpo está está debaixo, no subterrâneo de uma igreja, que é a igreja de São Pantaleão, e outros marcos importantes assim da cidade. E essa serpente está crescendo adormecida, e no momento em que ela acordar, a ilha afundaria, porque ela acorda quando a cabeça tocar o rabo, é um negócio meio Ouroboros, e aí seria o momento que a ilha afundaria. Meio que na minha versão eu fiquei imaginando que haveria a serpente como uma guardiã de entre 2 mundos, a fonte do Ribeirão como uma passagem entre uma cidade, que é a cidade de São Luís que se conhece, e uma outra cidade subterrânea mágica. E que, na verdade, o que acontece é que quando a serpente é a estrutura que está segurando a ilha. E quando a serpente morrer, é que a ilha afundaria. E tem alguns outros detalhes assim, mas de modo geral, resumidez. Depois posso fazer vários futuros vídeos para surgir aspectos desse quadrinho. Eu preciso saber qual que é a área que eu vou poder preencher. Se eu vou preencher o quarto inteiro, o que vai estar coberto por móveis, que nem vale a pena pintar, o que vai estar parcialmente coberto. Então, a gente pode tirar os móveis da frente, pintar e depois colocar na frente de novo, que ainda vai aparecer uma parte. Então, eu tinha que planejar como que seria esse espaço. Então, pegamos a trena, eu e meu pai fomos medindo todos os espaços, inclusive qual que seria o tamanho que as coisas teriam depois da ampliação. Medimos com o tamanho dos móveis que a gente já tinha. Tinha alguns móveis que a gente tinha que adquirir também, depois eu entro nesse detalhe. Comecei a fazer uma planta baixa e simular a disposição de móveis. Acabei fechando mais ou menos uma simulação, mas eu ainda queria ver como ficaria num 3D. Não tenho conhecimentos assim aprofundados de modelagem 3D, assim, muito básico. Só mexer com os primitivos do Clip Studio. Pensei, vou fazer uma cópia da casa pra ver como ficaria, e também ver questão de usabilidade e tal no The Sims. E aí
eu fui fazendo isso e fazendo essa cópia da casa, e conforme eu tava vendo os móveis lá, me surgiu algumas ideias que, tipo, foram derivando de quais móveis que eu já tinha e quais móveis que eu precisava. Porque eu precisava encaixar em um guarda-roupa, e tinha que ser um guarda-roupa relativamente grande, porque eu não tenho pouca roupa. Eu preciso encaixar tanto essas duas estantes que eu uso para guardar meus livros. Eu tinha um pallet para encaixar, que eu queria deixar ele junto com as estantes para formar um canto de leitura. E eu tenho duas escrivaninhas, que uma eu deixo ela mais com os notebooks e a escrivaninha digital, e uma que tem mais outras ferramentas para artesanatos e a minha escrivaninha analógica. Então eu tinha que encaixar essas duas, e tem aquele item que também tem que ter no quarto, que é a cama, que o quarto serve para dormir. E eu aproveitei que a gente estava de mudança para também trocar de cama, com a ideia de um outro negócio que, tipo, eu tinha vontade de fazer, mas que não necessariamente é muito simples de fazer em apartamento, que fui atrás, pesquisei, escolhi uma cama, que é uma cama suspensa. Ela até nem é tão difícil assim de se mover, se fosse no apartamento, mas, tipo, são vários furos na parede. Tipo, desse lado tem 11 furos, que eu fiz eles na broca 10, e nesse outro lado tem 5 furos com os parafusos, para prender todos os parafusos, que eles prendem duas estruturas de metal. Aí a cama vai por cima, prende a cama na estrutura de metal e aí prende a escada ali. Então, tipo, não é necessariamente a coisa mais simples. Porque aí pode colocar a escrivaninha analógica embaixo, a minha outra escrivaninha vai ali, guarda-roupa, foi montando. E aí me surgiu a ideia de onde ia montar o canto de leitura, colocar um balanço. Porque meio que eu queria fechar todos os móveis, ter certeza onde eles iam ficar, antes de fechar 100% a composição de como ia ser o mural. Então, fui fazendo esses esboços, e aí meio que acabou me surgindo a ideia de integrar o balanço no mural. Então, a primeira parte, inclusive, vai ser mostrando esse projeto, que aí me surgiu o conceito de pegar o pallet que eu já tinha e transformar ele num balanço. A ideia era pegar o pallet embaixo, aí tem a almofada que eu já usava nele, fazer uma outra estrutura que ia ser menor e mais leve, só para ser uma espaçadora, para ter 4 correntes, que elas subiriam retas, aí prende no espaçador, e do espaçador elas subiriam para o gancho de balanço. Aí eu cheguei a fazer uma rede de crochê, que ia prender em 3 dos lados para ficar mais seguro, assim, meio que só entrar por um dos lados. E eu pensei que do lado que tá entrando, eu podia fazer uma cortininha, meio que na ideia de eu faço uma cortina que nem a fonte do Ribeirão. E a fonte, ela tem, tipo, essas 3 grades que, tipo, na vida real são enormes. E aí eu pensei, mas poderia fazer uma versão miniaturizadazinha que teria uma cortina, e eu poderia até, tipo, ver pela janelinha das gradezinhas da fonte. E aí eu fui começar a trabalhar neste projeto, focando em, tipo, fazer toda a rede para prender nos 3 lados, que era um negócio bem grande, porque eu acho que ia ficar 1 por 1 por 1, mais 1 de altura. Então, tipo, foi uma rede de uns 3 metros, um pouquinho mais, eu acho. E também de ir fazendo a cortininha do que ia ficar na frente. Que aí essa cortininha eu fui fazendo numa sarja crua que eu já tinha. Eu meio que desenhei o que seria a fonte, e desenhei pra fazer, tipo, os apliques da sarja crua, e o que seria a base da cortina como em si. Eu tingi essa sarja, que foi uma experiência que eu não tinha feito antes, nunca tinha feito, de tingir o tecido de rosa. A fonte em si, ela é azul, mas na minha versão eu queria ela rosa, porque, tipo, meio que nesse quadrinho a ideia é de... ele é todo em preto e branco, o mundo normal, e ele tem detalhes de rosa nas partes mágicas. Com a ideia de que, tipo, a cor é algo que representa o elemento da magia, e uma cor que pra mim azul também, mas, tipo, rosa representa muito pra mim essa questão de algo que existe
mas que não necessariamente deveria existir, porque é a cor de Guaraná Jesus, que é algo que, tipo, quando eu era criança, parecia algo mágico. Então, eu decidi muito nesse sentido. E também que cria uma questão de distinção, né? Porque, tipo, a fonte real é azul, a fonte minha versão é rosa. E aí eu já tava costurando os apliques do cru na parte rosa. Inclusive, estava fazendo tudo errado, porque a parte rosa eu tingi, eu molhei, eu sequei, eu passei. E a parte crua, eu não. Eu fui direto no tecido. Foi só depois que eu fui tocar de, este tecido encolhe. E eu ia costurar uma no outro. E quando eu lavasse, a parte crua ia encolher. Então, já era um erro, mas meio que este erro acabou não importando, porque a obra avançou em tal ponto que as paredes estavam erguidas, não estava com a janela nem porta ainda, mas estava com o gancho que era para pendular o balanço. Então eu fui pegar a estrutura que eu tinha montado e fui testar esse balanço. E aí eu percebi que deu errado. Porque o balanço que eu pensei, ele é lindo na teoria, ele cabia no espaço, mas ele não ia ter amplitude suficiente para ele se movimentar. Ele, inclusive, quando a gente pôs, ele... primeiro que, tipo, a corrente que a gente pôs, ele tava bem alto, não tava nem com coragem de subir nele, porque ele tava bem altíssimo. Ele, tipo, se isso aqui não aguentar, a queda é feia. Mas, principalmente, é o fato de que, como ele era quadrado, ele estava com cantos bem pronunciados, e estes cantos, só da gente pôr e tirar, ele já tava querendo levar um pedaço do gesso da parede. E aí eu já tive que desistir dele. E aí eu fiquei um tempo bem triste com isso. Tipo, passei um tempo focando em outros projetos. Vi um vídeo no TikTok que me deu ideia e acabei realizando, que era de fazer um ventilador que é meio arco-íris, que é tipo pintar cada hélice de uma cor. E aí quando gira, fecha o arco-íris. Eu acabei pintando o ventilador que eu tenho com cada hélice assim, mas ele gira muito rápido, então quando ele gira, ele fica branco. Volta e meia, tipo, quando ele tá entre uma fase e outra, dá de ver um ou outro flash de cor, mas ele fica bem branco. Mas quando ele tá desligado é bonito. Aí eu tirei essa boa pausa e foquei nesse outro projeto enquanto me recuperava de, o balanço que eu fiquei um tempão fazendo não funcionou. Eu peguei a parte que seria rede de crochê e fui desfazendo tudo. Agora eu tenho, tipo, praticamente 1 quilo de linha que eu tenho que ver o que vai virar dela depois. Comprometer, que é tipo, eu quero um balanço. O balanço que eu tinha planejado não deu certo. Vamos comprar um pronto mesmo, que é o no qual eu estou sentada agora, inclusive. Eu ainda não tô, tipo, 100% feliz com ele. Talvez eu troque de modelo de balanço de novo. Aí, voltando ao que virou o planejamento final, conforme se fechou. Eu já vi que não ia ter a fonte balanço como eu queria, e eu acabei refazendo. Eu ainda queria trabalhar com essa ideia de incorporar, de ter partes de elementos de móveis que se integram ao mural, que é meio que um mural que ao mesmo tempo que ele é 2D, ele é 3D. Eu ainda queria trabalhar com a fonte, eu ainda queria trabalhar com a ideia das cidades, e aí eu fui começar a trabalhar ver quais outros elementos eu teria. E eu parei pra pensar com a ideia de que eu tenho uma cama alta. A cama alta, ela meio que acaba separando, inclusive é por isso que eu decidi ela, que é pra ter esse espaço separado de dormir do espaço em que eu faço todas as outras coisas, separando em 2 níveis o quarto. Ela separando em 2 níveis, meio que acaba criando 2 andares. 2 andares, subterrâneo, cidade. Aí eu pensei, eu posso colocar a fonte em cima, então. Eu faço São Luís em cima, a fonte. Da fonte, eu desço. Aí eu posso fazer na parte de baixo os túneis subterrâneos, que são as passagens. E é nessa outra parede aqui eu abro a cidade mágica. Aí, na cidade mágica, conforme ela vai tendo mais elementos de magia, ela pode ter cores. E aí eu posso ter as plantas, que representam elemento de vida, e de vida que vem a magia.
as cores, e também integrado com o fato de que, tipo, todos os meus móveis praticamente são brancos ou pretos. Tipo, a cama é preta, e todo o resto é branco. Mas tem uma escrivaninha que ela é branca com azul, que é a escrivaninha digital. E a escrivaninha digital pode ficar mais para esse lado, no qual começam a ter cores. Então, tipo, ela também tá transferindo assim. Aí, eu fui pensando também me inspirando bastante nas obras do Escher e com o modo como ele vai trabalhando com quebras de perspectiva. Eu já tinha me inspirado bastante nele e tinha várias referências separadas de quando eu tava desenhando o quadrinho. Então, tipo, basicamente quando eu tava pensando, tipo, isso vai trocar, eu já tava pensando de, vou usar isso de trocar a noção de, lá em cima é um andar menorzinho e embaixo é um andar maior. Então a gente pode brincar com perspectiva. E aí, conforme eu tava brincando com perspectiva e aumentar tamanhos, eu lembrei que, tipo, nessa outra parede aqui eu tenho uma porta. E eu vou estar desenhando prédios. E aí eu pensei, eu faço o seguinte, em cima eu tenho a cidade pequenininha, a gente faz ela bem pequena e vai aumentando. Dos túneis aumenta mais. Aí tem uma cidade de tamanho médio. E aqui nessa última parede, a gente faz uma parede ser um prédio inteiro. De modo que a porta que seria desenhada neste prédio é a mesma porta que é a que existe no meu quarto. Então, tipo, a porta ao mesmo tempo é a porta do mural, é a porta do quarto. E aí nessa porta eu também tive a ideia de colocar uma mãozinha francesa. E nela eu pendurei uma plaquinha, tipo aquelas placas de comércio, com o logo / assinatura que eu desenvolvi pra mim. E aí eu fui trabalhando nesse conceito. E aí esse prédio, que é o prédio que seria o por último, seria o que teria mais vegetações, que tipo, tem um guaraná, do lado dele tem alguns ramos que começam a subir, que vão dar nesse guaraná, e tem um ipê amarelo. Meio que eu fechei que as cores não iam ser todas as cores, iam ser algumas, e aí eu gostei dessa ideia. Primeiro eu ia trabalhar só com semic, depois eu acabei adicionando um azul mais escuro também, porque eu tava sentindo falta de contraste. Mas, tipo, algumas cores que são presentes, inclusive, na natureza, mas que não são as cores mais naturais. E que cria esse estranhamento proposital. E aí, eventualmente, quando eu fechei o projeto, era, ok, temos que executar. Então, eu peguei um papel cartão, que inclusive veio numa das... que ele já veio cortado do tamanho certinho, que é 15 por 15, porque ele é de uma... ele é a parte de fora que dá sustentação, proteção, para umas folhas de origami. E aí eu fui usando ele para ir marcando um grid na parede e na porta. E em todas as paredes em que ia fazer parte do mural, vamos fazendo esse grid. E aí depois eu calculei a equivalência de como seria esse grid no esboço digital, para poder transferir e transferindo seguindo o grid, que tipo, não vai ficar uma transferência 100%, mas porque 100% teria que ser literalmente projetando. Mas a gente vai treinando essa coordenação de, ok, mais ou menos aqui, vamos dividindo e fazendo as medidas com base para ficar uma proporção aproximada. No parte do prédio grande em si, não chegou a desenhar precisar fazer esse desenho a lápis em tudo, mas nesse, tipo, não desenhei dentro deles, porque eu decidi que cada azulejo ia ter 15 por 15. Então, meio que eu decidi foi fazer numa folha sulfite normal os moldes para 12 variações de azulejos, porque São Luís é conhecida como cidade dos azulejos, então eu queria que esse prédio tivesse bastante azulejos. E aí, por trás dessa, uma folha de papel carbono, e aí com a folha de papel carbono eu fui traçando e repetindo e alternando esses azulejos, de modo que, tipo, tem 12 para dar o suficiente de variedade, mas não é todo azulejo diferente. E tentando manter, tipo, tem um desse aqui, então, tipo, não vamos deixar um dele tão perto um do outro.
E aí, depois que eventualmente estava tudo traçado na marca de lápis, era o momento de colocar tinta. Eu comecei pintando pela porta. Péssima ideia. A porta se provou possivelmente a parte mais difícil de pintar, porque ela é de vidro. Ela tem um lado jateado. Esse lado jateado tá pra dentro. É nesse lado que eu fui aplicar tinta. Então, tipo, pelo menos tem essa textura pra segurar. Só que quando eu passo... tanto quando eu tava esboçando lápis, mas principalmente quando eu vou passando um pincel de tinta, como é vidro, ainda desliza muito. Mas, por ser o vidro jateado, ele realmente aderiu à tinta. Porque, tipo, eu tava com medo da tinta não pegar. A tinta pegou. Mas a tinta pegou num negócio que é, tipo... Passou a tinta ali, não sai mais. Então, cometeu um erro, vai ficar aí o erro. Um local ou outro, ainda tentei passar um cotonete com água. Não adiantou de muita coisa. Eu desisti e foi ter que ser, tipo... abraçando as imperfeições, porque vai ficar assim mesmo. Não tem como salvar. E eventualmente finalizei a porta. Eu gosto bastante de como a porta ficou, mas foi esse exercício de vamos ir perdoando. Depois de fazer a porta, fui subindo os azulejos e fazendo boa parte em preto e branco. Meio que, tipo, parte do objetivo era também de, tipo, vamos ir trabalhando aqui, de modo que eu continue, que eu possa, como eu não tava fazendo só isso, tava tocando outros projetos também, enquanto isso, eu ainda posso ir utilizando o quarto. Então, tipo, ok, vamos fazer nessa parte do quarto, que aí eu tiro só os móveis dessa parte pra lá. Aí depois que eu terminar essa parede toda e secar, gente... nem demorou tanto pra secar, uma tinta de secagem bem rápida. Aí a gente traz outros móveis pra cá pra ir liberando parede por parede. Então eu comecei pela porta e por essa parede. Depois que terminei, subi essa parede aqui toda. Foi nessa que tinha alguns dos detalhes coloridos. Também movi alguns dos móveis. Um detalhe que eu esqueci de avisar no planejamento. Com certeza, tipo, já vai ter visto essa parte do planejamento no timelapse. Mas é que tem aquela prateleirinha que eu uso ela como mesa de cabeceira, né? É muito importante ter essa mesa de cabeceira, porque quando eu tô lá em cima, eu não vou querer descer pra pegar as coisas, e eu tenho que ter um canto pra onde deixar as coisas. Coloquei também uma régua de energia fuziada direto na cama, que é pra poder acessar a energia enquanto eu tô lá em cima. Então, tipo, poder pôr o celular pra carregar, poder conectar a minha lâmpada, que é uma coisa que eu não tinha percebido que ia ser muito importante, porque a lâmpada principal do quarto não tem como apagar ela estando lá em cima. Então, se eu apagar ela, eu tenho que subir na cama, na escada, no escuro. Então, eu coloquei uma lamparina, porque essa lamparina eu consigo acender enquanto eu ainda tô embaixo. Apaga a principal, sobe e só aí apago a outra. Porque, tipo, agora com memória eu já sei subir e descer essa escada no escuro, mas, tipo, não é a situação ideal. Então, tem essa prateleirinha que ela é num estilo meio industrial. E aí eu pensei que ela parece com andaimes. E aí na parte de cima, eu quis integrar ela também como um elemento 3D, que o prédio que tá ligeiramente... imediatamente ao lado dela, é um prédio que estaria ainda em construção. E dentro dos andares, dentro de cada prateleira, eu fiz como se fossem os andares do andaime, eu coloco em cada uma pessoinha trabalhando nesse prédio. Mas eu não fiz essa parte ainda, porque eu fui fazendo a outra parte, que é os prédios passando para a parte mágica da cidade se revelando, e onde ela vai eventualmente se encontrar com o túnel, que é na outra parede. Aí depois vai passando a tinta. Depois que tá desenhado, é basicamente, tipo, o que eu já expliquei que eu ia fazer, só que fazendo. Só que, tipo, demorou um tempão enorme. Então eu tenho, tipo, muito vídeo mostrando eu fazendo esses negócios, no qual não tem muito o que explicar o que estava sendo feito, porque já explicou. Aí vai subindo. Aí, tem a questão da porta. Na porta, eu acabei envisionando a outra porta, a porta de madeira do quarto. Essa porta de vidro, ela dá para fora de casa. A porta de madeira dá pro corredor, pra dentro. Ela, eu imaginei como uma extensão dos túneis, com a ideia de que os túneis podem levar para vários locais. Um deles é a cidade mágica, mas também
pode ter outras passagens para outros mundos. E aí nela eu fui fazendo essa extensão de vários portais para mundos fictícios. Que aí eu escolhi alguns dos meus favoritos. E aí, como eu tava trabalhando já com a questão de cor limitada e tal, meio que eu pensei que cada um a gente pode pôr um pouquinho de cor. E aí, depois que eu contei quantos ia dar, eu acabei decidindo, dá de fechar o quiz. Porque em cima a gente dá de fazer Percy Jackson. E Percy Jackson representado pela cor laranja, que é a cor das camisetas do acampamento meio sangue. Aí descendo teria o labirinto meio que da Rainha de Copas, então, de Alice no País das Maravilhas, então vermelho. Aí pro rosa volta, que é como se fosse uma porta que fecha, que te leva de volta pra Fonte do Ribeirão. Pro roxo eu fiz espaço e o momento de criação do universo de Good Homens. Depois pro azul escuro é o interior de uma TARDIS. É o interior novo da TARDIS, a TARDIS que acabou de ser remodelada. A do 15º Doutor do Nichijigachō. Aí, do outro lado, o azul claro, eu fiz o mundo do disco, Discworld, que é essa história de fantasia que eu ainda não terminei de ler, são 41 livros, eu tô tipo no 23, mas que eu já sei que será uma das minhas favoritas e será relida várias vezes na vida. Que é esse mundo que ele é um disco carregado nas costas de 4 elefantes. E os 4 elefantes estão nas costas de uma grande tartaruga. Então a parte azul é o disco em si. E aí tem os elefantes e a tartaruga. Aí subindo de novo pro verde, eu fiz a casa do Bilbo no Condado. E pra fechar o amarelo é a estrada de tijolinhos. A estrada de tijolinhos amarelos que leva a Oz. Não, que leva a Cidade das Esmeraldas em O Mágico de Oz. A estrada não leva a Oz porque a estrada está em Oz. E aí meio que é coincidente que essa porta é uma porta de portais. E aí subindo tem o resto, que é o que eu já falei, que é a parte não mágica da cidade. Dentro tem a parte da fonte, eu fiz meio que esse corte transversal, que é o que vai levar para os túneis, para poder ver tanto o fora quanto o dentro da fonte ao mesmo tempo. Não é necessariamente assim que você vê ela quando você vê nas fotos. Porque, a ideia é, tem a fonte, dentro da fonte tem as janelonas, elas parecem pequenas, mas aí você tem que lembrar que esse negócio é enorme. Inclusive, eu já vi algumas fotos de algumas pessoas que, entraram dentro dos túneis, porque existem túneis, e foram fazer estudos de onde os túneis levam. E na foto que eu vi, eu pensei, mas vocês pularam ou vocês subiram de escada? Porque eu não vi escada, mas é alto. E aí dentro disso ficaria a cobra. Então eu quis mostrar já a cobra ali como a guardiã. Aí a cobra tá sendo vista de lado, assim, também. E aí meio que é isso. Nos prédios eu foquei em ter... Tanto nos prédios quanto na porta... Como um todo, eu foquei em ter esses elementos decorativos. Tem bastante de, coisas... O prédio principal, ele tem cheio de azulejos. E os outros prédios, eu coloquei bastante nas varandas... esses elementos de espirais de ferro fundido. Eu fiz bastante coraçõezinhos. Que é pra representar meio que essas hastes espirais. E tem um azulejo em específico que ele é praticamente só esses azulejos. E eu acho que isso fecha.
Música